Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 91 do Agora é a Hora. Quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. Eu já vou pedir para você, logo no começo desse episódio, para que você dê o seu curtir aqui, o seu joinha. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que os episódios do meu podcast são relevantes. O conteúdo desse podcast é relevante. Então, isso é muito importante. Se você estiver assistindo de TV, eu peço que depois você entre do seu próprio celular para que você faça essas ações. Isso é muito, muito, muito importante para que eu consiga continuar ajudando você e também outras pessoas. Hoje nós temos um assunto que é um assunto campeão, que ajuda muitas pessoas, que é falar sobre autoconhecimento e saúde mental. E para isso, nada melhor do que a gente falar sobre comportamento. Porque o comportamento, ele revela o que tem na alma. O comportamento, ele nos auxilia, a observação do comportamento nos auxilia a começar a nos conhecer. Isso é o ponto de partida para você começar a ficar consciente e sair do piloto automático. Então, muitas pessoas que estão passando por problemas emocionais, por problemas mentais, que não estão conseguindo liderar sua empresa, empreendedores, empresários, nós vamos abordar tudo isso aqui nesse episódio. Essas pessoas estão passando por essas dificuldades, estão desesperadas e não sabem por onde começar. Então, por onde que você começa? Analisando o seu comportamento, estando consciente do seu comportamento, porque o seu comportamento é o seu inconsciente. Então, para isso, olha a convidada que eu escolhi para estar aqui com a gente hoje. Ela tem inúmeras formações. Ela tem uma especialidade nisso, na análise do comportamento. Ela trabalha com empreendedores, com questão de análise de time, de perfil comportamental. Para mim, ela é completa, por isso que ela está aqui hoje. Eu quero apresentá-la para você. Ela é psicanalista e ela é terapeuta também, analista de comportamento. Maquilane Soares. Mac, agora é Mac. Muito obrigada. Chega de falar Maquilane, tá, gente? Agora eu vou falar Mac, porque Mac é mais fácil. Sim. E a gente ontem conversou muito no WhatsApp, já gravamos um episódio ontem, praticamente. Foi. Já estamos íntimas, então agora é Mac. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço toda essa apresentação linda que você fez. Obrigada. E nós nos conectamos assim, de repente, né? Sem nos conhecermos pessoalmente. Como pode, né, menina? O universo é perfeito, né? Eu falo que é ele que escolhe quem senta aqui, não sou eu, perfeito, não. Não sou eu. A intuição vem e aí e é barato. Vem a intuição pra mim, né? Vem assim, faz isso, chama fulano, entra em contato, é assim, é barato. E aí, quando eu vejo a pessoa, eu falo, deu liga, era isso mesmo. Que legal, coisa, né? Que legal. E eu falo muito isso também para as pessoas, para as empresas. Eu sempre falo, né, quando perguntam assim, como funciona o seu trabalho? Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo primeiro? Isso. Vamos ver, porque eu preciso ver se eu me conecto com você, se você se conecta comigo, eu acho que isso faz toda a diferença. E você falando isso, faz todo sentido com o que eu falo, com o que eu penso. Então, agradeço aí o convite, né? Agradeço por estar aqui no seu podcast, agradeço por toda a apresentação, foi fantástica. Eu que agradeço. Estou muito feliz. A tua qualificação, ela é muito poderosa, né? Você tem várias formações integrativas, né? Exato. E ontem nós estávamos falando, quando você contou para mim um pouquinho da tua história, né? Da tua formação de base. Sim. Fala para mim aqui agora o que você falou ontem no áudio, como que você começou? Bom, eu trabalhei 25 anos numa empresa, né, num hospital. Sou farmacêutica bioquímica, com especialização em análises clínicas, sou auditora, né, então a minha jornada começou por aí. É uma jornada. Uma jornada. Mas assim, eu jamais, nunca imaginaria que algum dia eu trabalharia com comportamento humano diretamente. Mas já tinha indícios, né? Eu já percebia, as pessoas já falavam, poxa vida, você é uma pessoa que acolhe muito. Nossa, você devia ter sido psicóloga. Eu escutei isso a minha vida inteira, desde
Desde a minha adolescência, olha as pistas, eu né? escuto e eu não tinha maturidade, nível de consciência ainda para poder entender esse chamado, diria assim, né? Esse chamado, essas pistas, essas... acho que vem uma conexão divina que já vai te dando essas pistas, né? E aí eu trabalhei 25 anos. Dentro dessa empresa, eu comecei a perceber, né, que em alguns momentos, independente de salário, em alguns momentos eu estava muito feliz, independente de cargo, em outros momentos eu ficava completamente angustiada. E eu não conseguia entender o porquê. Quando eu fui entender o meu perfil comportamental, eu resolvi fazer uma linha do tempo. E essa linha do tempo, uma linha do tempo profissional mesmo. Quais eram os momentos na minha profissão em que eu estava muito feliz, em que momentos eu estava muito triste. Então, quando eu tinha uma evolução de cargo, eu estava muito feliz. Mas aí, quando eu estava dentro daquele cargo já e que não estava lidando com pessoas, eu ficava triste. Eu já não estava mais conectada, faltava alguma coisa. Então, tinha tudo a ver com o meu perfil. Então, quando eu estava lidando com pessoas, ok. Quando eu estava lidando só com processos, faltava alguma coisa. E foi o perfil comportamental que trouxe essa luz, né? O perfil comportamental, ele traz para você uma realidade de quem você é na essência. É isso aí. E foi isso que eu entendi. Não na primeira vez que eu olhei, porque aí meu nível de consciência não era tão aguçado ainda. Aí, quando eu vi novamente, eu falei, entendi. Eu sou influente. E quando eu estou lidando com... Lembra que eu falei que as pessoas falavam para mim que eu tinha que ter sido psicóloga, que eu tinha que trabalhar com pessoas, e eu nunca levei isso a sério. Eu sou farmacêutica, eu sou totalmente lógica, eu sou totalmente racional, ver para crer, fórmula, sabe? Sim, é um outro lado. Mas eu também gostava muito de pessoas, mas eu não tinha isso, nunca imaginei que um dia isso pudesse virar profissão. E aí foi quando fez sentido, né? Que aí eu me trouxe a consciência que todas as vezes, quando eu estava trabalhando, como eu trabalhava no laboratório clínico, quando eu estava trabalhando só com a documentação, que era uma das partes que eu tinha que fazer, eu estava angustiada. É que nem eu detesto isso. Não é? Fico muito triste. Eu aprendi a gostar, porque eu precisei puxar os meus perfis para aprender a gostar. Eu aprendi a não detestar, mas gostar. Eu aprendi a gostar. Minha conformidade até precisa, aumenta, né? É necessário. Então, assim, até ouço muito, né? Que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. Então, nessa jornada, eu aprendi a fazer o que precisava ser feito e melhorar naquilo. Exatamente. Mas eu consegui identificar aonde estava o meu propósito, sabe? E aí, quando em algum momento, depois de 25 anos, a vaquinha foi jogada do brejo, né? Eu fui mandada embora. Uma das pessoas que era mais, que ninguém imaginava. 25 nem eu, anos nem de ninguém. empresa? 25 anos de empresa. Aí eu fui demitida. Quando eu fui demitida, eu achei ótimo, porque eu já estava desconectada daquela empresa, daquelas pessoas. Mas veio a rejeição, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, teve essa questão da rejeição, e aí eu comecei a procurar ainda mais. Falei, agora é o momento onde eu vou mergulhar em mim mesma e entender mais sobre o meu propósito. Então, resumidamente, acho que eu falei até muito, mas resumidamente seria ótimo. isso. É isso. E inspira muitas pessoas. Sim. E olha que interessante, eu vejo a análise do perfil comportamental como um baita processo de autoconhecimento, mas também depende muito do nível de consciência da pessoa. Exato. Porque tem pessoas, né, que mesmo sabendo da sua análise comportamental, quando você vai conversar, né, eu como líder, a pessoa vem falar comigo, eu quero de repente fazer uma mudança, e ela quer coisas que não tem nada a ver com o perfil dela, ou seja, ela não entendeu o que foi colocado para ela, e na prática ela é o perfil. Sim. Não tem como você falar que a pessoa não é, porque eu falo que o sucesso ele deixa pistas e os nossos talentos, porque tem gente que fala assim, mas eu não sei quais são os meus talentos. Eu falo assim, olha, para você tudo é comportamento, né? Então, como que eu sei o meu talento? Comece a observar o que você faz com muita facilidade Sim. e amor
e que ao mesmo tempo que você aprende com facilidade, você consegue ensinar e delegar com facilidade. É ali que está o teu talento. Exato. Né? Você entra em flow. Então, quando você está assistindo aquela matéria daquele assunto que está ligado ao teu propósito, à tua essência, ao teu talento, você nem vê a hora passar. Essa é a pista número 1. É verdade. Eu falo isso pro meu filho. Às vezes ele fica assim, ai, mas o que eu vou? Tá com 12. Ai, mas não sei o que eu vou fazer. Eu falo, calma, começa a se analisar. O que você aprende na escola que tu nem vê quando tu percebe a aula acabou? É aí que tá a pista. E o que você ensina para mim, que te ensinaram lá? Eu já sei onde que estão os talentos dele, mas eu não quero influenciar. Sim. Fala para ele assim, o que você me ensina, que te ensinaram, que você me explica com a maior facilidade? Pensa. Tem prazer, né? É aí que tá o teu talento. Pra gente não forçar também uma escolha. Exato. E na empresa é isso, cargo, colaborador, por isso que a gente estava falando, né, Max, sobre liderança, empreendedor. Sim. Se o líder, o empreendedor, não se conhecer profundamente e essa análise comportamental não começar por ele, e ele não tiver um nível de consciência, se ele não trabalhar nele, aí vai ficar complicado. Assim, muitas empresas, elas, e inclusive onde eu trabalhava, tinha muito essa questão, né? Porque como eu gostava muito de lidar com pessoas, mesmo sem saber, sem entender direito o porquê, essas pistas eu não entendia, eu observava muito comportamento da liderança, o comportamento dos colaboradores, as pessoas que pedem além porque sabem que em algum momento já perceberam um ponto fraco daquele líder. Aqueles que batem de frente e não flexibilizam também naquilo que é preciso flexibilizar. Então, tem de tudo um pouco nessa jornada. Só que as empresas, elas não têm, a maioria, né, não vou falar as empresas todas, porque tem muita empresa que sim lida com isso. Eu tenho laboratórios clínicos, eu tenho clínicas de neurologistas que fazem, olha, eu quero que meus colaboradores entendam o perfil comportamental deles, e eu também quero entender, porque eu quero lidar melhor com eles. Sim, isso. Então, mas assim, perto da gama de empresas, é muito pouco ainda, perto do que nós temos ainda para crescer e evoluir. Mesmo. E nós sabemos que a liderança, muitas vezes ela não é preparada, e quando ela é preparada, ela está sendo treinada, preparada, muitas vezes sem ter esta visão do que é importante para ela. E aí, muita coisa jogada para o ralo, 10% pode ser que fique desse aprendizado. Então, o perfil, ele traz toda essa consciência, né? Como eu me comunico, o que eu posso melhorar, por que eu posso... E assim, eu falo muito, né, Josi? O perfil, ele é uma ferramenta, mas ele não pode ser usado como muleta. Por quê? Acontece também de a gente fazer o perfil na empresa e depois a pessoa falar assim, mas é meu perfil. Eu sou dominante, eu falo rápido, eu falo direta. Não, gente, não usa como muleta, porque nós temos os 4 perfis e nós podemos, né, permear entre os 4 e devemos. E devemos. E quando o líder entende muito isso, ele vai desenvolver um nível de consciência, ele vai saber quando promover, quem promover, exato, qual é o cargo, como delegar. Exato. Porque às vezes você exige muito de uma pessoa que não é o perfil dela. E muitas vezes o perfil dela não tá porque ela tá fazendo dentro da cultura da empresa, sim, do momento da empresa. Porque tem isso também. Né? Então é muito importante, isso transforma a vida. Isso transforma, porque liderança não é cargo, eu falo muito isso, é comportamento. Nossa, fantástica essa se eu frase. não tenho autoconhecimento para analisar o meu comportamento, porque eu sou o exemplo do time. Sim. Então, se eu não me conheço para trabalhar nas minhas sombras e me alinhar com o propósito da empresa para desenvolver cada vez mais a cultura da empresa, o propósito, e eu inspirar o time... Sim. Aí eu vejo muito assim, aumentar o faturamento. Tá, mas para aumentar o faturamento é uma consequência de todo esse processo, de todo esse alinhamento. Sim. Eu vejo assim. Sim. Então eu acho que todas as empresas, tenho certeza, precisam passar por esse processo. Sim, eu tenho visto muita transformação. E foi justamente isso, né? Esses comportamentos desalinhados que eu fui observando durante esse período todo, não só de líder, mas como de liderado, porque muitas vezes o bom líder, ele não é aquele bom técnico. E nas empresas é muito comum que, nossa, ele é ótimo técnico,
vou passar ele. Por que eu ficava feliz em um lugar e em outro não? Eu demorava para me adaptar. Porque eu era muito boa numa área e eu era passada para outra porque eu era bem vista. Mas será que se tivesse sido avaliado o meu perfil, eu não teria ficado em uma outra área que me fizesse muito mais sentido e eu teria com certeza performado muito mais, né? Então, lógico, quando eu fui demitida foi na época da pandemia, né? Mas foi essa a justificativa. Mas se eu estivesse no lugar certo, e nessa época eu estava realmente fechada numa farmácia, onde tinham só 2 pessoas para eu conversar, imagina uma influente ali. Nossa! Né? E lidando com papéis e só papéis. Nossa, Deus me livre, gente. Então, assim, para mim foi providencial, foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer, nós temos que agradecer tudo de bom, né, Josi? O que acontece de bom e o que acontece de ruim. Sim, porque tudo que acontece tem um motivo para acontecer. O que acontece de ruim vem te trazer mais consciência, vem te ensinar. Né? Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim é assim. Total, eu vejo assim. E aí foi quando eu mergulhei mais em mim. E aí, mergulhando mais em mim, eu consegui ser uma líder melhor e levar para o outro, que é isso que todo líder deveria fazer. Exatamente. E você despertou. Eu despertei. Porque é na crise, né? Eu falo que não precisa ser na crise. Para mim foi, para você foi, geralmente é. Né? Mas tem uma frase, né, que a vida é caos. A vida é caos, e o caos é bom. Carl Jung fala que depois dos 40, a alma grita. Sim. Ela começa a gritar. Por isso que é muito comum as pessoas perto dos 40, com 40, despertarem, né? A crise, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu tô com a crise. Aí a mulher, então... O ego se cala e a alma começa a gritar. Aí você desperta. E isso é desafiador, não é simples, não. Não vejo como uma coisa simples. Claro porque olhar para dentro, olhar suas crenças, entender, tirar as armaduras que nós construímos aí, que nós mesmos colocamos para nos defendermos, né? A vida inteira, não é simples. Não. Mas é necessário. É necessário. Faz parte do processo. Tudo é processo. Tudo é processo. Tudo é processo. Falando em armadura, eu quero fazer um gancho com uma anotação que eu fiz aqui, e ela está no teu perfil do Instagram. Sim. Permita-se ser vulnerável. O orgulho te impede de ter os resultados que você merece. Então, linka com o que você falou agora sobre a armadura, né? Sim. Tirar as armaduras, olhar para dentro e começando para a análise das crenças, porque tudo volta nas crenças, né? E se permitir ser vulnerável. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa postagem que você fez. Permita-se ser vulnerável, o orgulho te impede de ter os resultados que você merece. É muito comum, né, as pessoas não quererem olhar suas dores, porque dói, né? Dói. A dor dói. Uhum. A dor emocional é uma das maiores dores do ser humano. E como nós conversamos ontem, ela é capaz de trazer para o corpo, né? E eu tive vários sinais no meu corpo, e tenho ainda, de algumas dores emocionais que até nossa conversa me trouxe ainda mais consciência, né? A gente está sempre aprendendo. Uhum. Mas eu mesma era uma pessoa assim. Quando eu iniciei nessa parte do desenvolvimento humano, eu ganhei um curso. E aí, quando eu ganhei, eu falei assim, não, eu não preciso. Eu não preciso. Meu marido precisa, meu filho precisa, dá para outra pessoa. Eu não preciso. Eu era calma, eu era tranquila. Quanto sapo eu engolia? Isso eu não percebia. Eu só precisava agradar todo mundo. Então, quando eu iniciei essa jornada do meu desenvolvimento, eu me abri para o novo e eu comecei a tirar minha armadura. Costumo falar das cascas da cebola, né? A gente vai tirando, a cebola tem muitas cascas. Fui tirando, começando a tirar. E aí é engraçado, porque assim, para mim, é engraçado não, é bonito. Para mim, o desenvolvimento humano, ele me trouxe uma conexão maior com o divino. Que foi quando eu olhei para dentro. Sim. Né? E depois eu comecei a entender muito mais sobre esses sinais, e eu só consigo hoje trabalhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque primeiro eu me vulnerabilizei. Se eu não tivesse tirado essa armadura, me permitido pelo menos conhecer
Às vezes você não quer. Você, eu não, eu sou muito racional, não quero, tem muita coisa que é emocional, né? E o nosso cérebro é emocional e racional, não tem para onde fugir. Se eu não tivesse permitido, jamais eu estaria vivendo o meu propósito, verdadeiramente. Eu ia ter saído daquela empresa, ia ter entrado em outra empresa e estaria ali, né, frustrada, porque algo que eu não sabia nem o que ia estar me impedindo. Então, se vulnerabilizar faz parte do crescimento, faz parte do autoconhecimento. Eu diria assim que é o primeiro degrau. Sim. É o primeiro degrau. E às vezes a gente vai por um convite, por um presente, mas mesmo assim você precisa se permitir. Faz parte do processo, né? E foi isso que foi o começo, essa grande virada. Então, eu vejo esse processo de se permitir ser vulnerável, né, como um processo de se cuidar, né? Sim. De você voltar para a parte mais importante, que é olhar para a tua criança, porque tudo está na criança ferida, né? Tudo é a criança. É você se pegar no colo no momento que não te pegaram. Sim. Isso é perfeito. Sim. E ali você relaxa. E o corpo, né? A gente estava conversando sobre ontem, que eu falo muito isso, né? As pessoas querem a pílula mágica, querem começar pela mente, querem. Mas todos esses traumas estão no corpo. A tua criança interior está no teu corpo. O teu inconsciente é o teu corpo. O teu comportamento é o teu corpo. As dores, os traumas, né? A gente sofre. Tudo que a gente sente, quem sente é o coração, não é o cérebro, não é o pensamento que me faz sentir. Ele começa numa hierarquia, né? Ele dá o start, um pensamento, mas eu vou sentir no corpo. Por isso que hoje a gente se fala tanto a ciência, que não tem mais saúde mental sem atividade física, é incongruente. Sim. Antes de começar a tentar tratar um paciente na terapia, ou dando remédio, ou o que for, a primeira coisa é botar ele na academia. Uhum. Ele tem que fazer exercício. Por quê? Porque é o corpo. Sim. É toda uma questão química, biológica, hormonal. Neuroquímica. Exato. E a criança, tem um exercício que o Américo Barbosa veio aqui, e eu vi ele comentando num podcast, aí eu fui fazer um dia umas técnicas de meditação, né, de aquietar a mente, fazendo isso com o meu corpo. E na hora que eu fiz isso, me veio imagens que eu nem lembrava da minha infância, olha que coisa, da minha infância, em que eu sofri alguns traumas emocionais ali, que é esse movimento aqui. Ele fala que quando a gente faz isso e se abaixa, se encolhe, né, e fica quieto, você está abraçando a tua criança, né? Você está se acolhendo. Sim. Então é um exercício muito poderoso. E eu vejo essa questão de permitir-se ser vulnerável, porque você vai na raiz principal do problema, que é na tua criança. Sim. Tem sempre que voltar a fita. Sim. Não adianta. Não é, Mac? Não adianta, porque os traumas, né, eles provocam as neuroses. E a neurose, ela faz com que você tenha comportamentos inadequados ou indesejados, nem sempre são inadequados, né? Mas, por exemplo, ao olhar do outro, eu era uma pessoa que eu não falava não para ninguém. Mas quantas vezes eu achava que eu não falava não para ninguém. Não falava não para o trabalho, eu trabalhava em 3 empregos. 3? 3, eu trabalhava em 3, eu não dormia. Então, no dia que eu tinha que estar em casa, eu falava assim, se eu posso trabalhar, eu posso sair. E eu até falei isso no evento que nós fizemos aqui, no Só Por Elas, que ninguém tinha me pedido isso. Mas a minha criança queria mostrar alguma coisa para alguém. Ela queria mostrar resultados, ela queria mostrar que ela conseguia. Ela queria comprovar que ela era capaz. E foi o meu corpo que gritou. Aí você falando ontem, eu lembrei desse episódio, eu falei, nossa, eu vou comentar. Porque eu ia trabalhar à noite, e aí de repente eu via as pessoas correndo na praia, e eu começava a chorar. Nossa, eu queria estar correndo na praia. Aí ficava aquela dualidade, né? Ué, mas você não corre na praia? Ah, mas eu queria pelo menos ter a possibilidade de correr na praia e eu não tô. Mas quem estava fazendo isso comigo mesmo era eu. E aí começaram a aparecer manchas roxas no meu corpo. Meu corpo estava gritando. E eu não olhava para isso, porque a minha armadura era muito maior.
a minha necessidade de provar que eu era capaz era muito grande. Era muito grande. E aí assim, tem uma coisa muito legal, né, falando da criança também, aproveitar esse gancho, que o Roberto Chiniachik fala. Não quer dizer que se você tem um problema com a sua criança, que você não recebeu o amor, que você não recebeu a validação. Não, que a pessoa não te deu, pai, mãe não te deu. Talvez a sua criança, ela não tenha recebido conforme ela gostaria. Conforme ela entenderia que era o correto. Então, muitas vezes, aconteceu de eu, nesse autodesenvolvimento, eu terceirizar essa culpa. Só que será que minha criança é que não entendeu o que os adultos queriam? Mas eu acho que todo mundo terceiriza a culpa quando não tem esse despertar de consciência. Exato. Porque a gente tem uma tendência a ser vítima. Quando você não está desperto, que você não entra nesse processo de evolução, de autoconhecimento, você vai sempre colocar a culpa em alguém. Sim. Sempre colocar a culpa em alguém. Sempre vai ser a vítima. Sim. Eu sou assim porque eu fui criada assim. Eu sou assim porque minha avó era assim. Ou eu sou assim porque nesse meu relacionamento ele é assim. Ele faz isso. Ele. Eu explodo porque meu filho é assim. É assim, né? Quando a gente não olha para as sombras, né? E os pais não tinham esse conhecimento. Não, é injusto. Foi assim que eu curei. Que eu saí do vitimismo, que eu falei, agora que eu sei, eu sou a desperta. Eu não tenho mais que ficar deixando a minha mente falar, mas você é assim porque teu pai falava isso pra você. Você foi criada assim. Não, ele fez o que ele achou que era certo fazer, o que fizeram com ele. Porque nós estamos repetindo padrões quando a gente não desperta a consciência, porque você tá só no automático. Você está só vivendo pelos teus 95%. E todos os teus traumas estão ali nesses 95%. Tudo que tu acredita, tudo que teu pai te falou, são várias coisas, né? Sim. Envolve crença, envolve muito trauma. Sim. Principalmente a armadura, né? Por exemplo, pessoas muito fechadas, muito desconfiadas, que não se entregam, né? O que elas estão mostrando, né? Eu ataco primeiro antes que me ataque, porque eu não vou permitir mais que me ataquem. Porque na infância sofreu muitas coisas, né? E não é só... A gente pensa assim que, só porque apanhava. Não, tem gente que não apanhava, mas recebia uma violência verbal muito grande. E aí, como que uma pessoa que recebia a violência verbal fica com um trauma tão grande e, às vezes, a pessoa que sofreu tantas agressões físicas não fica. Não fica. Por quê? Porque depende do significado. Assim Qual o significado que aquela criança deu para aquela ação que os pais estavam tentando educar, da forma deles, bruta ou não, estavam tentando educar, né? Então, qual o significado, né? Porque o significado que a criança teve é que vai gerar o sentimento, e o sentimento é que vai trazer essa ação, essas armaduras, e vai formar a crença, porque a crença é o casamento do pensamento com o sentimento. Exatamente. Casou, fez uma aliança no corpo e vai ficar. Aí vai repetindo. Quando tiver com 35 anos, pronto, é a personalidade dela. Aí ela vai dizer que ela é assim. Eu sou assim, porque eu sou assim, como se fosse assim da Emília Gabriela, né? Por isso que eu falo, né? O perfil, quando eu entro com o perfil, eu já falo, gente, não é para usar o perfil como muleta. Pelo amor de Deus. Porque nós somos seres que nós temos que fluir, né? E evoluir sempre. Então, eu trago essa consciência de tempos em tempos para essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que eu fiz o perfil, ela passa a não ser a mesma pessoa daqui a uns 2, 3 meses. Então, eu trago de volta essa consciência e o que essa pessoa trouxe para si, para que ela possa ampliar aí seus níveis de consciência. Isso. E poder realmente estar trabalhando para si, seja para si, para a família, para a empresa, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Fala um pouquinho para a gente sobre a explicação do perfil comportamental, explicando que tem, né, o dominante, influente, cauteloso, sistemático. O que seria cada um? Eu trabalho com o perfil comportamental DISC, né, a metodologia DISC. E aí tem o dominante. O dominante, geralmente, ele tem respostas rápidas, então ele quer agilidade. Ele quer que as coisas sejam dinâmicas.
ele é muito focado para os resultados. Quando ele é focado para os resultados, ele tem uma tendência, depende também do nível, quanto por cento de uma escala de 0 a 100, ele é dominante. E também a ligação com algum outro perfil, seja muito baixo ou muito alto. Então, isso tudo conta. Mas, falando só desse perfil, ele traz essa consciência, quando você faz o perfil, você percebe, a pessoa dominante, ela percebe o quanto ela é direto ao ponto. E isso, para outras pessoas, pode não ser legal. Então, ela parece grosseira, porque ela quer as coisas rápidas, ela está focada rápidas, né? Ela está focada nos resultados. Ela não tem tanto foco em pessoas. Então, o perfil dominante é assim. O influente já é aquela pessoa que fala muito, gesticula, né? Se a pessoa for um influente muito alto, ela é aquela sem noção mesmo. Ela chega gritando, mas ela é muito voltada para pessoas, não é por mal, não é por mal. Então, ela usa roupas coloridas, tem essa tendência, né? Usar roupas muito coloridas, tá sempre com um batonzão, sabe aquelas coisas assim? Tipo, eu cheguei chegando e eu quero sempre agradar muito o outro, mas muitas vezes, dependendo do nível, do perfil dela, de influência, ela pode ser aquela pessoa realmente sem noção, então ela tem que tomar esse cuidado. Ela é muito voltada para pessoas, então é uma pessoa ótima para trabalhar com atendimento, com vendas, se ela for bem trabalhada. Aí tem o estável ele já é mais quietinho, ele tem aquelas respostas demoradas. O estável, ele vai pensar muito, ele é mais analítico, então ele vai pensar muito antes de responder, porque ele vai estar sempre observando e ele não quer magoar o outro. Então ele sempre vai estar com foco no outro, mas diferentemente do influente, ele olha o que está acontecendo e ele guarda para si. O influente já vai ser sem filtro, né? Pronto, falei. Né? Pronto, falei, é o que eu penso, acabou. Pronto, depois, ai meu Deus. Ai, Jesus, não Senhor. É? E aí, o estável, ele é aquele quietinho, calmo, ele tende a falar mais baixo, aquela fala mais demorada. Aí, imagina o dominante que gosta de tudo muito rápido com um estável, dá aquele conflito, né? Tem uma tendência muito grande. Nossa, essa pessoa é muito lerda, nossa, essa pessoa... E o estável fica aqui quietinho, só pensando, nossa, jamais falaria com alguém assim, né? Então, ele é muito voltado para pessoas, mas ele olha muito para si. Para dentro de si, ele traz para dentro de si o que ele pensa. E o conforme já é aquela pessoa que é mais voltado para planilhas, ele também gosta de ficar quietinho na dele, mas lembra que eu falei que eu estava dentro de uma sala trabalhando com muitos documentos, não sei o quê, e aquilo não estava me fazendo bem, porque eu sou influente estável. Então, a pessoa conforme, ela já gosta de planilha, ela já gosta, se tiver ela e um computador, ótimo, é isso que eu gosto, me deixa aqui quietinha, não vem muita gente falar comigo não, porque senão vai tirar meu raciocínio. Só que os resultados tendem a ser mais demorados, porque o grau de perfeccionismo do conforme é muito aguçado, ele é muito aguçado. Então, se precisar de respostas rápidas, você tem que trabalhar essa conformidade. Agora, se precisar de precisão, direto, assim, você tem um tempo para deixar esse conforme agir, ele vai te trazer o melhor resultado, porque ele não admite perder. Olha, que interessante. Ele não admite errar, sabe? Ele se cobra muito também, mas só que ele prefere fazer do que delegar. Então não é uma pessoa tão boa para delegar, a não ser que seja treinado esse perfil. Mas quando treina o perfil, a gente vê que as pessoas, até quem tinha uma dominância muito baixa, como começa a desenvolver. E a neurociência explica isso. Nós temos os neurônios de espelho. Sim. E a PNL fala, né? A PNL, a base dela é, se alguém fez, eu também posso fazer. Exato. Né? Que é a modelagem. E a neurociência explica o que a PNL fala, de uma maneira científica. Nós temos neurônios de espelho, por isso que nós somos seres tão influenciados. Exato. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? Nossa, então, eu escutava isso, eu ficava tão brava com minha mãe. Tua mãe já sabia tudo. Nossa, já. Então, olha o que é o líder entender isso. Porque ele fala assim, bom, eu preciso... Ela tem um lado dominante, né? Que não é tão alto, né? Porém, ela já está anos na empresa, ela já conhece todos os processos e ela trabalha comigo. E eu tenho uma dominância muito alta, vou treinar. E aí vamos ver como que as coisas vão se saindo. Sim. E quando você vê, você pega uma colaboradora que não tinha nada de influente, nada de dominante, que mal dava bom dia, e vê ela
fazendo, delegando, respondendo, falando, sim, abordando a pessoa, conversando. Você fala, nossa, o que é o líder se conhecer e ele expor de uma maneira muito clara, com muita clareza, a cultura da empresa. Exato. Né? Exato. Gente, isso transforma a empresa, porque isso são processos, mas para isso ele teve que buscar ajuda. Sim, ele teve que olhar se permitir si. ser vulnerável. Sim, né? Ser sábio, porque o sábio pergunta, o ignorante Exato. afirma. Né? Exato. Como já dizia Aristóteles, eu falo muito isso também. Então a gente está aqui para aprender, né, Mac? Olha que ferramenta poderosa para a nossa vida como colaborador, né? E como empresário também, como líder. Nossa, para a vida, para o relacionamento, casal também, os filhos, né? Os pais com os filhos. Né? E assim, você imagina, eu sou influente, estava meu marido conforme e dominante. Nós somos totalmente o avesso. Eu não fiz no marido natural. Do meu filho, tinha que fazer. É importante. No meu natural, nos nossos perfis naturais, eles são assim. Agora, é engraçado também que depois que nós fizemos, isso trouxe tanta consciência, que nós conseguimos nos adaptar ao perfil do outro e entender melhor. E isso salva relacionamentos. Isso salva relacionamento homem e mulher, isso salva relacionamento pai e filho, mãe e filho. Isso salva relacionamento de irmãos. Por quê? Porque aquilo que eu estou vendo nele é o que eu não me conformo que ele tem, mas na verdade é o que eu menos tenho. É isso aí. Se eu tenho pouco... E por isso que isso me incomoda, porque eu queria ter. Eu quero ter aquilo. Gente, isso é top, até me arrepia. É. Eu quero ter aquilo que ele tem. Eu quero falar como ele fala, mas eu não consigo. Não consigo. Então eu começo a criticar. A criticar. Eu não, né? Não sou eu que critico. A pessoa começa a criticar. Isso é uma tendência muito grande, universal, né? Então, enquanto você não olha para si... Porque quando... Eu costumo fazer o seguinte, Josi. Enquanto estou fazendo o perfil, seja na empresa, seja pessoal, eu já falo assim, já vai pensando, enquanto eu estou te explicando, já vai pensando aí nas pessoas que você conhece. Então já vai trazendo uma clareza. Por quê? Não adianta eu só querer pensar em mim mesmo. Eu tenho que também pensar no outro. E quando você olha para si, você fala, agora eu estou entendendo por que aquela pessoa não se dá tão bem comigo. E eu não fiz nada para ela. Realmente, você não fez nada. Você só não adapta seu perfil para poder lidar com aquela pessoa que aí tem fala outro que o santo perfil. Não bate. O santo não bate. É. Tu é o santo, as boletas, né? Tu que é o santo. Não bota a culpa no santo. Não bota a culpa. A vítima. Joga a culpa até na espiritualidade. Verdade. Oh, meu Deus, mas é mesmo. Então, assim, é tudo consciência. Tudo grau de consciência. Empresa. A parte pessoal... Tudo é grau de consciência. Eu tenho uma sócia que ela é como meu marido, o mesmo perfil. E enquanto eu não cheguei... E por que eu quis essa sócia? Porque primeiro nós temos uma amizade muito grande, que é a Ana Lu, né, de empresas, há muitos anos, e ela é totalmente diferente de mim. Então, quando eu trouxe essa consciência, eu falei assim, essa sociedade é a que vai dar certo. É que vai dar certo. Só que se eu não entendesse... É igual casamento, gente. É igual casamento. Só que o casamento, primeiro a gente casa para depois ver. A sociedade, não é? Aí já deu, ixi. Aí se você quiser ter consciência, você vai atrás. Não, mas olha que coisa interessante. Quando eu casei, eu não podia imaginar nada disso. Tava com 26 anos, Sim. né? Tava começando a faculdade de fisioterapia. Não, tava me formando. É verdade, tinha acabado de me formar em 2008. Mas era, acho que de uma maneira meio inconsciente, porque o que me fez querer casar com meu marido... Porque eu tive um noivo antes dele. Sim. Eu terminei tudo, não casei e tal. E aí eu conheci o Marcelo, a gente casou super rápido. Tipo, eu quis casar, pressionei ele com 1 ano. Falei, e aí, vai casar ou não vai e tal, assim. Ele fala que eu que... Qual o seu perfil mesmo? Casamento, qual o seu? Tá. Tá explicado. Influente e dominante. Aí eu falei... Porque eu olhava pra ele e falava assim, gente, é esse que vai dar certo. Sim. Porque ele é meu oposto. Exato. Né? Exato. Gente, é verdade, você está falando isso agora, eu nem entendia de nada, nem sonhava, não dava nada. E agora você falando, e é mesmo, a gente se dá muito bem, até que raramente a gente briga, é muito difícil. É muito difícil. E ainda mais quando você vai trazendo consciência, né? A partir do momento que, provavelmente, que você começou a ter, não sei se ele começou junto com você em alguma jornada ou não. Começou bem depois, mas não está no mesmo
na mesma pegada, e aí né? dá brigas assim, porque eu quero trazer clareza, e aí eu sou dominante, influente. Então eu começo a falar, e meio que falar assim, de maneira direta. Da sua forma direta. Da minha forma. Até porque eu estou num processo muito mais profundo de estudar isso. Sim. E eu quero que ele se desenvolva, e aí dá briga. Porque ele não tá no momento. E eu entendi, as pessoas têm o seu momento de despertar. Sim. E quando a gente desperta, a gente quer despertar todo mundo. E quando a gente é terapeuta, piorou. Porque a gente é um grande terapeuta erro, na verdade. pisciana, imagina. Eu gosto influente, de estar com pessoas, de ajudar, de servir. Que eu penso assim, poxa, você vai ficar só pra mim? E eu moro com ele, é meu marido. E você quer trazer as pessoas que você ama. Porque não é porque... Você não quer trazer as pessoas porque você quer dominar. Você quer que elas vivam aquilo que você vive. A mesma coisa com meu filho, com 12 anos. Aí falou, não, Josiane, volta, respira. É o tempo dele. Cada um tem o seu tempo. É o tempo porque dele. ele faz assim, e tudo agora é isso. É PNL, é não sei o quê. Aí quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, então eu não vou falar mais nada. E sabe que assim, eu tenho percebido que as pessoas que começam a entender demais, elas querem tanto que o outro faça que elas esquecem que elas têm que voltar para si. Sim. Porque a mudança, nossa mudança é que vai mudar o nosso meio ambiente. Isso mesmo. Lembra que você tinha falado a liderança. do ambiente? Não, do ambiente mesmo, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és. Se você está ali 24 horas por dia, essa pessoa em algum momento, ela vai olhar e falar, opa, tem algo diferente. Não, isso é verdade. Agora, se você ficar falando, a armadura, lembra? Vai ficar... Não, eu vou colocar mais armadura. Por que ela tá querendo que eu mude tanto? Não, mas se isso tá bom até agora, assim, né? E dentro de casa é isso mesmo. Porque eles vão percebendo a diferença e aí do nada pergunta, e aquele livro ali? O que você acha se eu ler? Né? Ou então assiste vídeos que eu falo assim, nossa, ele tá vendo esse vídeo? Sim. Mas por quê? Porque eu não falei mais nada. Exato. Não tem mais pressão. A gente está falando sobre escola também, aqui nos bastidores, né? Sim. Então, a pressão, a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão, né? E que cada um tem o seu momento e que cada um tem o seu perfil. Exatamente. Então, o que me faz bem, o que faz meu coração cantar, não faz o outro. Sim. A minha maneira de aprender não é igual à sua, os alunos na escola, né? Uns são auditivos, os outros, sinestésicos. Cada um tem a sua maneira de aprender. Visuais. E por que nas escolas a gente vê que isso é tão precário, né, Mac, ainda? Eu acho que falta muito preparo, falta muito autoconhecimento dos professores, né? Algumas escolas falam que tem, outras realmente têm, né? Tem algumas escolas que realmente se preocupam com isso, mas será que todas estão levando os seus educadores a se autoconhecer para depois ele entender como conhecer o outro? Isso aí. Tá, então assim, eu vejo escolas, né, que eu faço alguns trabalhos em escolas também. Faço. Eu faço alguns trabalhos de palestra em escolas. Há pouco tempo eu estava em São Vicente fazendo uma também. Mas assim, a forma de lidar com as crianças de uma forma... eu mesma era uma pessoa que achava uma bobagem. Por que eu tenho que baixar para olhar no olho da criança? Não. E aí eu fiz uma dinâmica onde eu deixei a mãezinha sentada e fiquei em cima. Eu não falei uma palavra. Eu só olhei feio, em pé, olhando. E ela sentadinha naquela cadeirinha de criança. Aí eu falei, como você se sentiu? Ela falou, com medo. A mãe... Ela falou assim, com medo. Eu não falei uma palavra, eu só olhei para você feio e apontei o dedo. Mais nada. Viu? Você imagina seu grito. Imagina se eu explodo com você. Quantos professores estão surtados, gritando? Quantos? O meu filho teve uma vez, vou até comentar isso aqui, falando de escola, né? Que ele virou, quando eu cheguei na escola, ele tinha 6 anos. A professora falou assim, olha, ele saiu correndo atrás de mim para me bater. Aí eu, é mesmo? E o que você fez? Eu já sabia. Ele já tinha me contado. Eu saí correndo dele. Aí eu, saiu correndo de uma criança de 6 anos? Mas ele ia me bater. Aí eu, tá, peraí, tem alguma coisa invertida. Que isso, gente? Ele é uma criança de 6 anos, você é uma adulta, você é a líder, né? Você é a hierarquia. Ele é uma criança. Ele não tem nem formação ainda. Ela falou assim, mas ele ia me bater. Aí eu falei, o que você fez? Era nessa hora que ela teria que olhar para ele feio e falar, eu quero ver se você vai me bater mesmo.
E ela não fez. Então eu falei para ela, faça isso. Ela falou, mas eu não posso. O medo é tanto, porque são tantas leis, tantas coisas, tem pais que são super protetores. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha uma consciência. Aí eu falei assim, mas eu estou falando que você pode, eu sou a mãe dele. Se você quiser, você pode gravar. 2 dias depois, aconteceu o mesmo episódio. Ela tinha corrido, ele estava achando que ele estava por cima da carne seca, né? E aí, estava achando que estava podendo, com 6 anos. Meu Deus do céu. Já sabia, ele já testou, ele já mapeou ali. Então, ele já sabia. E aí, ela pegou e falou assim, quando eu cheguei, ela chegou toda feliz, falou, que deu certo. O que você falou deu certo. Eu não tinha dúvida nenhuma de que daria. Você simplesmente se posicionou. E quantas vezes a gente não se posiciona na nossa vida? Seja com uma criança, seja com um adulto, seja no trabalho, seja dando limites, né? E limite é amor. Limite é amor. Limite é amor. É amor próprio, né? É autocuidado. Exato, exato. Nossa, isso faz uma diferença tão grande. Faz. E quando a gente começa a estudar tudo isso, né, Mac? É o que a gente falou, reverbera em todas as áreas da vida, todas, e na nossa família. Porque o que me fez tomar a decisão de tirar o meu filho da escola, em que ele estava desde os 2 anos de idade, 10 anos na mesma escola, foi eu ter conhecimento disso aqui. Sim. Porque a Josiane, antes de conhecer isso tudo que eu estou estudando e que a gente conversou sobre comportamento, eu teria batido de frente e falado, não, você vai ficar até o final. Mando, né? Porque é uma escola assim, assado, bibibi. Mas assim, a gente tem que entender o perfil dos nossos filhos. Sim. Porque o que é bom para uma criança não é bom para outra. Exatamente. E aí muitos pais deixariam de escolher a profissão dos filhos. Quantos filhos são frustrados porque os pais obrigam a fazer a faculdade que eles não querem? Eu vejo até hoje pais falando, essa profissão não dá dinheiro. Você não vai fazer isso. Gente, como assim? E como não dá dinheiro? Isso. Será que não dá dinheiro para ninguém? Vem do comportamento. Nós não falamos ontem, né, que sucesso é estratégia? Exato. O que quer dizer que sucesso é estratégia? É o comportamento que eu vou ter que ter para ter sucesso. Só que para eu ter o comportamento, o que é o comportamento? É o meu inconsciente, que é a minha essência. Eu tenho que me conhecer. E a gente tem que estar aberto, e uma pressa também muitas vezes para fazer logo a faculdade. E aí eles estão com 17 anos, eles não têm ainda córtex pré-frontal, que é o lado racional. Não está formado ainda. Não está formado, vai se formar com 23, 24 Sim. em média, nessa faixa. E os pais querem, não, porque tem que fazer a faculdade, porque não sei o quê. E aquela pressão de concurso, de cursinho para entrar numa federal. E aí nós temos o quê? Adultos jovens, que é o que eu vejo muito agora, que não tem nenhuma saúde mental, tomando vários remédios, remédio para acordar, remédio para dormir, já está com doença crônica, não fazem exercício porque não dá tempo, não conseguem, não tem energia. Sim. Porque é uma estrutura que, se a gente usa muito ela, né, o lado racional, o teu corpo não aguenta, você fica extremamente cansado. Sim, sim. Então a gente tem que entender o perfil dos nossos filhos e entender de tudo isso que a gente está falando, né? Ter esse conhecimento. É tirar o melhor deles dentro do que eles têm, colocar os óculos deles. E olhar, os óculos deles, perfeito. Os óculos deles como crianças, como sonhadores, como eu vou desbravar o mundo. Mas ele tá jogando, tá? Dá limite, é amor, dá limite, ok. Mas será que o jogar não faz parte dessa época agora? Será que assistir TikTok não faz parte? É injusto, sabe, José? Eu falo muito isso. É injusto eu querer que meus filhos... Sabe aquele negócio assim? Porque meu pai fazia isso. Se meu pai dissesse, se meu pai tivesse aqui, eu já tinha levado um tapa na boca? É isso aí. É injusto. É outra geração. Nós temos o que nossos pais não tinham. Se eu falasse assim com meu pai... E realmente eu tomava mesmo, tá? Não tinha também. Essa. Mas era aquele momento. Só que nós estamos evoluindo, nós precisamos entender em que momento nós estamos para saber de que forma nós vamos construir esse futuro, ajudá-los a construir. Ajudá-los, não é nem a construir, acho que eu diria a enxergar qual o futuro deles. Quando você consegue ter esse olhar, como Jung falava, né? Quem olha para dentro, sonha. E quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro,
vai expandir a consciência, né? Então, trazer isso para eles, o olhar para dentro. Que olha para dentro vai acorda. É o despertar. É o despertar, que você tanto falou, você usou muito esse despertar. E Jung falava, quem olha para dentro desperta. Então, desperta, amplia a consciência e se torna um ser humano melhor. Porque você está olhando para si primeiro, você não está olhando para fora primeiro. É incoerente, né? O negócio não fica, não dá um equilíbrio. Até que quando a gente está num piloto automático, que a gente também não tem esse conhecimento, por isso que a gente tem aqui o episódio, e é por isso que eu peço tanto para você interagir. Porque esse conteúdo, as pessoas que eu trago aqui, elas são muito valiosas, é um conteúdo muito valioso, né? Que vai conseguir, porque a gente quer tanto a mudança no mundo, né? Mas a gente não quer ser a mudança. Então o fato de você dar um joinha, comentar e compartilhar, você está sendo a mudança que você quer ver no mundo, porque nós somos o mundo. Exato. E se todo mundo despertar e começar a olhar para dentro, nós vamos nos relacionar melhor, né? Exato. E muitas coisas que a gente fica triste em ver, violências, né? Abandono, injustiça, vão começar a mudar. Sim. Então a gente quer o quê? Que os políticos mudem o mundo? Não, nós temos que mudar o mundo. Nós temos que fazer a nossa parte. Começa aqui, porque você aprende um conteúdo gratuito. Né? Eu falo muito isso, eu aprendo muito no YouTube. O YouTube é uma plataforma, é uma rede social de educação. Exato. De educação. Então precisa que você faça a sua parte. O universo funciona, é a lei do retorno, né? É o dar e receber, não é só receber. Você também tem que dar, tem que ter uma contribuição, né? Uma gratidão. Exato. É muito importante, porque é um conhecimento que tem que ser compartilhado mesmo. Sim. Porque vai reverberar em todas as áreas da vida. No seu emprego, você vai ficar parando de pular de emprego, botando a culpa sempre no chefe, porque você não olha para dentro. Não, você fala de todas as pessoas que trabalham com você não se dá bem com ninguém. Eu já vi quantas vezes isso acontecer. Irmãos que não se dão bem, pais que não toleram os filhos e vice-versa, que saem de casa. Sim. Quantas situações, só porque não se conhece, porque não tem autoconhecimento, porque não despertaram, estão no piloto automático, né, Meg? Sim, sim. Então é isso, né? As pessoas precisam olhar mais para si e realmente fazer a diferença no mundo. Né? Eu não quero a diferença no mundo só. Não quero somente a diferença no mundo, eu quero fazer a diferença no meu mundo. Porque se você faz a diferença, se você muda seu comportamento, eu acredito na vibração, na quântica, eu acredito em tudo isso. Tudo isso. Então todo o meu ambiente, ele vai começar a mudar. Agora, se eu não mudo, aí também eu não tenho como exigir nada de ninguém. Eu não tenho como cobrar do mundo o que eu não estou fazendo a minha parte. Então, às vezes, uma coisa simples, né? Você está falando, por isso que eu estou falando, é um conteúdo gratuito. O mínimo que eu gosto de fazer é curtir, é compartilhar. Eu estou falando muito isso é gratidão, também, né? Exatamente, porque em um dos inúmeros comentários que eu recebo nos vídeos, teve uma moça que colocou que ela achava um absurdo um conteúdo desse, com o número de visualizações, ter tão poucas curtidas. Sim. Porque o YouTube precisa disso, gente. Cada plataforma, cada algoritmo, ele tem um processo para que o conteúdo seja entregue. E aquilo me fez refletir, aquele comentário. E ela falou assim, pede no começo do vídeo. Poxa, isso é injusto. Verdade. E eu falei, muitas vezes as pessoas também assistem de TV, né? Principalmente YouTube, né? Em vez de ver um filme, uma Netflix, a pessoa coloca na TV. As TVs agora têm essa compatibilidade. Então, foi isso que também me fez falar. E comportamento, agora você falando sobre a física quântica, o comportamento é a tua vibração. Né? O teu ser, o universo, você atrai para você o que você é e não o que você quer. Sim. E o ser, a tua vibração, está no teu corpo, é o teu comportamento, são as tuas emoções, é quem você é. Então tem que mudar a personalidade para ter resultados diferentes. Exato. Tem que mudar o comportamento para ter resultados diferentes. Eu ia até falar sobre resultado, né? Eu até pus aqui para você como desbloquear os nossos resultados, porque a gente vive numa geração de que tudo é resultado também. Sim. Né? Resultado. Claro, nós queremos ter resultado também. Resultado, aumentar o faturamento.
Resultado. Sim. Tá, mas como que a gente aumenta o faturamento? Mudando o comportamento, mudando rota. Só que para isso a gente tem que saber o que precisa mudar. Porque como que eu vou mudar uma coisa que eu não sei que precisa mudar, se eu não sei onde que está o problema, né? Exatamente. Então você acredita também que como desbloquear os nossos resultados, que hoje que eu acho que é o que as empresas mais buscam, né? Está totalmente ligado a isso, né, Mac? Sim, mudar os resultados, sejam dos empresários, ou seja das empresas, tem tudo a ver com esse desbloqueio emocional. Porque se você não está tendo o resultado que você quer, que você almeja, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Talvez as pessoas façam sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque tem a crença, né, ali, que está ali gritando o tempo todo. Sim. Então ela te faz... que é o certo. Seguir aquele... Aí que chega no mesmo lugar. Aí eu vou, ou eu paro no meio do caminho, volto de novo. Mas eu não mudei. Primeira coisa, né? Para mudar o resultado, mude as ações. Primeira coisa. Tem muita gente que muda a meta. Ah, não deu certo, então eu vou mudar a meta. Autossabotagem, total. Não muda a meta. Se ela faz sentido para você, tá? Muda de a acordo rota. com os seus valores, muda a rota. Agora, e se a rota não deu certo? O que você precisa mudar? Aí você tem que olhar para dentro. Aí é você. Aí é você. Aí não é falar que o funcionário, que o governo, que o meu marido, que não é ninguém. Não é ninguém, é você. É porque você não olhou para dentro. É porque você não entendeu que sentimento... eu quero ter muito dinheiro. Será que aquilo tá... O pensar que eu preciso ter muito dinheiro e que eu quero... Às vezes não é nem alinhado. Será que ele tá me trazendo um medo? O que eu vou deixar no meio do caminho? Autossabotagem. Aí eu me autossaboto. É isso mesmo. Por quê? Porque talvez eu tenha escutado na minha infância que quem tem dinheiro rouba. Quem tem dinheiro não presta. Ou que isso é muito pra você. Ou que isso é muito pra você. Nunca vai conseguir nada, né? E aí, se você tem que mudar o quê? O sentimento. Sentimento. Porque a ação, ela tá certa até. Que é limpar as crenças que te fazem ter esse sentimento. Muda. Eu falo que nem é ressignificar. Ressignificar. Sim. Eu gosto de falar ressignificar, é trazer um outro significado. E esse outro significado, ele vai trazer um novo sentimento. Por quê? O cérebro, ele não vai entender o que é real do que é imaginado. Sim. Aí eu viro e falo assim, mas eu não gosto desse negócio de hipnose. Mas eu não gosto. E a pessoa vai ficar falando, mas eu não vejo. Tá se auto-sabotando de novo. Isso aí. Você não quer mudar a sua crença. Então você vai falar que você não gosta. Quer ter resultados diferentes? Olha para dentro. Olha para dentro. Porque se você não está tendo o resultado que você quer, é porque tem alguma crença que está vindo através de um sentimento que está fazendo com que você não chegue aonde você quer. Qual que é a área da vida que não está como você gostaria? Anota. Anotou? Agora, o que você pensa sobre essa área? Quais são as tuas crenças com relação à área do dinheiro, tá? Prosperidade. O que você acredita sobre o dinheiro? Quais são as tuas crenças? Aí você começa, Aí né? começa. Aí vai. Eu gosto muito de fazer assim. E todo mundo tem crenças, né? Eu já estou desde 2018 nessa área de desenvolvimento humano. Eu fiz cursos inúmeros e sempre vem alguma coisinha. Porque nós temos aquele efeito elástico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse efeito elástico. Porque a crença, ela tá ali. Se eu não mudar o sentimento, a crença, eu acho até que eu mudei alguma coisa, mas ela vai voltar naquele momento que você sentir de novo aquela sensação. Isso, perfeito. Aquele sentimento. Então a PNL fala muito isso, né? Como eu sou Master Practitioner em PNL, eu faço essa mudança do sentimento. E aí depois vou acompanhando. E aí sim, geralmente traz o resultado mais rápido. Então a PNL ela é utilizada como um acelerador dos seus resultados. E para mudar o sentimento, a gente consegue mudar através de dando um significado diferente, né? Um significado diferente. Muito bom. Lembra que eu falei que muitas vezes a criança recebeu, sim. Os pais deram para a criança o que ela queria, mas só que ela não recebeu. Exatamente. Os pais deram. Se seus pais te deram, acreditaram em você, e você ficou se comparando quando criança com seu irmão, você não recebeu o que eles estavam te dando ali. E aí, se você não recebeu, eu preciso mudar essa crença e entender que não foi o que eles tentaram fazer
Não foi o que eles fizeram de mim, mas sim o que eu entendi sobre mim, com a mentalidade e sem se culpar, tá? Autorresponsabilidade, sim. Culpa, não. Eu vou me culpar, eu vou culpar meus pais. Não, vamos autorresponsabilizar, dar a César o que é de César, né? Sim. E aí você vai mudando conforme esse grau de consciência. E não é o que nos acontece, né? É o que a gente faz com o que nos acontece. Exatamente. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa tua linha de raciocínio. Sim. Faz todo sentido e isso realmente dá um resultado muito rápido. A hipnose trabalha muito assim. Às vezes que eu fiz com a pessoa que fez em mim, foi assim, eu saí de lá curada, porque ela era isso. E porque você se permitiu. Isso. Porque não adianta só o hipnólogo fazer a parte dele. Se você estiver bloqueada, esquece. Você vai até entrar no racional, vai voltar para o se permitir ser vulnerável que você falou. Exato. É isso aí. Permitir ser vulnerável. É isso aí. É assim que você vai se curar, não é a pílula mágica. Claro que tem pacientes que tem que entrar com a medicação. Sim. Né? A gente não está falando que as pessoas não vão tomar remédio, não é isso. O problema é que as pessoas passam uma vida tomando remédio, o remédio não cura o que você tem, não cura a depressão. A ciência prova isso, não cura a depressão, não vai curar. Se você não olhar para dentro e trabalhar com a saúde integrativa, unindo ferramentas e técnicas, pedindo ajuda, né, e se conhecendo e trabalhando em você, você não larga o remédio e também não se cura. E também fazer exercício, porque não tem como. Esse é o pilar número 1, alimentação, exercício e sono. Para a saúde mental, né? E mente e corpo estão totalmente integrados. Totalmente. O seu corpo está te mandando mensagens o tempo todo, só que você não quer olhar. Isso aí. Né? Se a pessoa não quer olhar, se você não quer olhar, grita, né? O seu corpo está gritando, ele está te dando sinais. Até porque, eu falei ontem para a Mac, né? O corpo é a primeira casa da consciência. Ele é a morada da alma. E aí nós temos todos os corpos e para acessar todos os outros a gente começa pelo corpo físico. Perfeito. Se você começar pelo físico, você vai acessar o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo emocional. Né? Ele é a morada. É a morada. Que programa incrível. E aí assim, a mente brilha, né? A mente, ela pode estar brilhando quanto for, mas se o corpo estiver gritando, isso você me trouxe essa consciência ontem. A mente pode estar brilhando quanto for. Mas se o corpo está gritando... Não adianta, porque a informação volta, porque a via é bidirecional. A via é bidirecional. É bidirecional. Então, tudo que acontece com o corpo é informado ao sistema nervoso e vai influenciar a mente de novo e vai apertar botão emocional, porque vai no sistema límbico. Tem toda uma explicação, né, para isso. Sim. Então, se não cuidar do corpo, não cura a mente. Porque a via ela é bidirecional. Você vai... Aquela conexão neural, ela já foi muito fortalecida pelo padrão de repetição, e o corpo quer mais do mesmo. Sim. Ele vai forçar a tua mente a repetir o mesmo padrão, porque ele está condicionado por aqueles químicos, sim, que estão ali nele, os traumas. Então a via, tudo que vai, volta e assim vai. Por isso que a gente fala que a via ela é bidirecional. Então tem que começar pelo corpo, gente. Não tem esse negócio mais, não é mais opcional você não fazer exercício, não é opção. Seu corpo veio aqui para se movimentar. A vida é movimento, né? A vida é movimento e movimento gera movimento. Exatamente. Ai, que programa incrível, Mac, adorei também. Foi uma terapia. Foi. Não foi? Nós estamos, porque assim, né, eu costumo falar que quando nós estamos falando para o outro, a gente está falando para a gente também. Pra gente. Eu falo que é extraordinário estar aqui, porque eu aprendo muito com as pessoas que vêm aqui. Muito. E só de saber, né, que a gente está passando esse conhecimento, que é uma coisa que não está ficando, e a internet nos dá essa possibilidade de alcançar milhares de pessoas do mundo todo, né? Então, olha que ferramenta poderosa, né? E é numa plataforma de educação. Por isso que eu sempre friso das pessoas compartilharem. Porque se cada um tivesse conhecimento, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tendo um mundo melhor, né? E assim, né, quem é mãe... Será que você não quer um mundo melhor para o seu filho? Isso. Aí você não está fazendo o mínimo. Quer clicar ali num botãozinho, não dá trabalho nenhum. Nenhum, é de graça. Só que a mente está tão acelerada que eu quero ir para outro vídeo. E aí você nem absorve. Então assiste esse vídeo 1, 2 vezes, assiste os outros vídeos da Josiane 1, 2, 3 vezes. Anota, pega traz insights, vai ter insights, e assistir de novo nunca é igual a primeira vez. Não é porque você já mudou alguma coisa, né?
E quando você escreve, você materializa, você traz do mundo dos pensamentos para materialização. É isso aí. E aí já toma pequenas decisões. Se tem alguma coisa que fez sentido para você aqui e que te chamou a atenção, fala, poxa, isso me despertou essa consciência. Qual a pequena decisão que eu vou tomar hoje? E aí compartilha com a gente, né? É isso aí. Eu quero ver os comentários. Deixa para mim aqui nos comentários. Essa ação também é muito importante, que é o curtir, comentar e compartilhar. Deixa aqui qual o insight que você teve assistindo esse episódio. Qual que é o ponto em você que você percebeu no seu comportamento que você quer melhorar, que você viu que você precisa mudar e melhorar para que você tenha resultados diferentes. Sabe que eu comecei o episódio e eu não falei o tema, agora eu vou falar no final. Verdade. Ó. Essa vez ficou invertido, tá, o negócio, que eu fiquei muito empolgada com a MEC. O tema é a análise consciente do comportamento para a saúde mental. Esse é o tema desse episódio e nós conseguimos seguir à risca tudo que a gente conversou. Verdade. Voltado para esse tema. Olha que interessante, eu nem falei dele no começo, hein? Verdade, verdade. Muito e foi bom. um bate-papo, né? Ontem, pelo WhatsApp, nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? E já chegamos aqui amigas de infância, gente, porque as coisas se conectam, né? Foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza que esse episódio, o conteúdo da MEC vai contribuir muito na sua vida, tá bom? Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então, mais um motivo para você assistir de novo, ouvindo do seu carro, e eu gostaria muito que você nos ouvisse treinando na academia. Coloca o podcast e nos escute, porque durante o treino você vai absorver muito mais esse conteúdo, eu tenho certeza, tá bom? Muito obrigada, é sempre uma honra ter a sua atenção aqui e até o nosso próximo episódio.